Olá, é uma grande alegria iniciar junto com você uma nova semana, a 18ª semana do Tempo Comum, e poder acolher a você, meu irmão, minha irmã, para fazermos juntos, ao longo de toda essa nova semana, essa nossa caminhada, esses encontros diários com Jesus no Evangelho, o Evangelho na vida, na pastoral, que sempre quer iluminar e orientar a vida, a missão, a caminhada nossa de fé cristã. Hoje é segunda-feira, dia 1º de agosto, dia em que a igreja celebra a memória de Santo Afonso Maria de Ligório. E o evangelho do dia de hoje é segundo Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho do dia de hoje, nós encontramos um dos maiores ensinamentos de Jesus para colocarmos um fim em todo tipo de fome, de miséria, de sofrimento, o ensinamento da partilha. E esse ensinamento nos ensina e incentiva a assumir e viver um verdadeiro compromisso de fé e de fidelidade para com Deus. No Evangelho de hoje, Jesus ele se vê diante de uma multidão de necessitados, mas de necessitados não só de pão, de comida, de coisas materiais, mas sim e principalmente necessitados da palavra, pois eles têm sido o tempo todo enganados pelos falsos profetas e pelos poderosos. Ao encontrar essa multidão, Jesus tem compaixão. E ter compaixão é sentir o sofrimento, a dor do outro, é sofrer com aqueles que sofrem. E quem sente a dor do outro faz o que for preciso para diminuí-la ou então para acabar com ela. E essa é a proposta de Jesus. Ele propõe o gesto de compaixão que leva os seus discípulos a se comprometerem com aquela situação de miséria e fazerem alguma coisa para mudá-la, partilhando do que tinham. E eles tinham muito pouco, tinham somente 5 pães e 2 peixes. E Jesus mostra que o pouco com Deus é muito e o muito com Deus é nada, como diz aquele ditado tão popular, tão conhecido e usado por muitos de nós. Ele pede que os discípulos recolham este pouco e que partilhem, que repartam entre aquele povo. E esse gesto, ele nos mostra a grandeza de Deus. Todos comem, ficam satisfeitos e ainda sobra. E esse, meu irmão, minha irmã, é um gesto que todos podemos e devemos fazer. Basta que a gente tenha um coração generoso, um coração bondoso. Quando todos aprendermos com a lição que Jesus nos dá em cada Eucaristia, em cada missa, e começarem a partilhar, não vai faltar nada para ninguém e ainda vai sobrar. Jesus ele nos ensina com esse gesto do Evangelho de hoje que o pão partilhado, tanto a Eucaristia, que é o pão partilhado conosco em cada missa, em cada celebração dominical, tanto o alimento, o pão de cada dia, também repartido nos nossos gestos de caridade, ele é divino, ele é sagrado.
Assim como também é sagrado o amor e a compaixão que cada gesto de partilha revela. Nós precisamos hoje, cada vez mais, em nossas comunidades, em nossas atividades pastorais, de pessoas que aprendam essa lição e nos ensinem a partilhar, de pessoas que sejam capazes de se compadecer com a dor e o sofrimento de seus irmãos e irmãs e fazer algo por eles. Nós precisamos cada vez mais de gente comprometida de verdade com o reino de Deus, como Santo Afonso Maria de Ligório, que nós celebramos hoje com a nossa igreja. Ele que é o santo fundador da congregação dos missionários redentoristas e que foi um grande advogado, mas que percebeu que esse não era o seu caminho, não era a missão verdadeira e mais nobre que Deus lhe confiava. E então decidiu abandonar a advocacia e servir a Deus e ao povo de um gesto muito maior, que poderia transformar muito mais a vida das pessoas. E se tornou padre, depois foi eleito bispo, e como servidor de Deus se dedicou principalmente a ajudar, a acolher e a cuidar dos mais pobres, dos doentes, e foi um grande pregador da fé. Foi alguém que ensinou com muito amor o Evangelho de Cristo e pregou, divulgou muito a devoção à Santíssima Eucaristia e também à Santíssima Virgem Maria, a quem ele chamava de o maior fruto da redenção. Que como Santo Afonso Maria de Ligório, nós possamos também aprender a abandonar tudo aquilo que não serve a Deus e a nos dedicar a servi-lo com amor, com carinho, principalmente nos pobres, nos mais necessitados e amando a Eucaristia, procurando encontrar a presença de Deus na Eucaristia e também na devoção à Santíssima Virgem Maria, o maior fruto da redenção. Que por intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório, o bom Deus te abençoe, te guarde e conserve na paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por sua companhia. Te espero amanhã aqui para o nosso novo encontro, se Deus quiser.